Bom, vamos iniciar mais um encontro formativo com os professores da Educação de Jovens e Adultos. Boa tarde para todos e todas. A gente estava conversando aqui com a professora Thelma, e infelizmente, né? Eu vou dizer infelizmente, vou dizer que ela também não vai fugir da gente, mas hoje é o último encontro com a professora Thelma, devido a alguns imprevistos aí da agenda dela, com as aulas que ela já tem, né? Altera aí esses dias, alguns horários, e não vai ser possível continuar. E a gente vai continuar num outro momento, na verdade, né? Num outro momento a gente pode estar junto, mas hoje é o último dia que a gente vai estar com a professora Thelma. Então, vamos aproveitar bastante, tirar todas as dúvidas, né? Aproveitar a presença da professora Thelma aqui conosco. Mas desde já eu agradeço a professora Thelma em ter se dedicado em estar falando com a educação. Antônio, me ajuda, Antônio. Obrigada. Quando às vezes liga um próximo do outro, dá microfonia mesmo. Mas eu agradeço a presença de todos e todas aqui, é com você, professora Thelma. Gente, boa tarde. Como a Helena falou, nós tínhamos programado, além desse encontro de hoje, mais 2 encontros, mas eu tive um problema porque chegou minha carga horária, minha distribuição das disciplinas lá na universidade e, a partir agora de junho, esse horário, que era o horário que vocês tinham disponível aí, é um horário que eu vou estar ministrando aula. Mas, como a Helena disse, a gente vai se encontrar em outros momentos, né? E aí, hoje, a gente vai fechar esse ciclo. Depois desse ciclo, aí, a gente sabe, né, que a vida ela é longa e outros momentos a gente vai ter aí para a gente se encontrar. Então, veja, nos 2 encontros anteriores, nós discutimos, né, no primeiro encontro, sobre leitura e essa questão da interdisciplinaridade, a leitura na EJA, produção de textos escritos, e hoje, então, a gente vai fazer uma reflexão sobre a questão da linguagem oral na EJA. Tá? Então, foi esse ciclo aí que a gente vivenciou, que a gente vai finalizar hoje. Eu sempre coloco, né, no início do encontro, quais são as principais fontes, né, que eu estou consultando para fazer a articulação interna, fazer a seleção do que eu vou falar. E os encontros de hoje eu tirei principalmente de 2 obras, né? Uma foi um trabalho que eu publiquei na revista Veredas, que se chama Reflexões sobre o Ensino da Oralidade na Escola, o Oral em Documentos Curriculares, Livros Didáticos na Prática Docente. Então, como o nosso eixo hoje é a linguagem oral, então eu estou me baseando um pouco nesse levantamento aí que eu fiz, nessa reflexão que eu fiz nesse texto, que é sobre a questão do ensino da linguagem oral. E naquele trabalho da Leila Brito Amorim, que eu falei para vocês, que eu também citei nos 2 encontros anteriores, que é o texto Será que quero somente aprender a ler e escrever? Quais são as expectativas dos alunos da EJA para o ensino da língua portuguesa? E o que diz a proposta curricular da Rede Municipal do Recife? Obviamente, nem um texto nem outro eu estou abordando integralmente, né? Mas são os principais referências que eu estou fazendo. E no processo eu vou trazendo para vocês quais outros autores, né, que eu fui dialogando, porque fica aí nos slides para quem quiser depois fazer a consulta. Bom, então, como eu disse, nos encontros 1 e 2, nós nos dedicamos principalmente à questão da leitura e da produção de textos. Então, no primeiro encontro, nós refletimos sobre o conceito de letramento, prática de letramento, eventos de letramento, as relações disso com a questão da interdisciplinaridade. Discutimos sobre o papel da leitura e da escrita nesse trabalho interdisciplinar, as modalidades organizativas do trabalho pedagógico, que favorece essa abordagem interdisciplinar, né? E a gente deu um destaque para projetos e sequência didática. Discutimos um pouco sobre as expectativas dos estudantes de EJA quanto ao currículo escolar, e aí, a partir daí, quanto ao ensino de leitura, quanto ao ensino de produção de textos escritos, para fazer justamente essa síntese das dimensões do ensino da leitura e da produção de textos escritos,
e os pressupostos e estratégias metodológicas para o ensino da leitura e produção de textos na EJA, nessa perspectiva da interdisciplinaridade. Aí a minha primeira pergunta é se em relação a esses aspectos aí que a gente fez, né, esse debate nos encontros 1 e 2, se alguém tem alguma questão, pode ser de algo que a gente discutiu e que não ficou claro, ou de algo que vocês pensaram depois do encontro. Então, se alguém tem alguma pergunta ou alguma intervenção para fazer em relação a essas discussões anteriores. Vocês podem falar ou podem escrever, tá bom? Que a gente está olhando os dois formatos. Nenhuma questão? Bom, não tem problema. Se durante esse período que a gente tiver hoje, vocês lembrarem de alguma coisa, vocês podem trazer para a gente, tá? E, como eu disse, eu vou falando, mas vocês podem interromper se vocês tiverem intervenções para fazer no meio dessa minha fala. Bom, no encontro passado, né, algumas pessoas começaram a relatar algumas experiências, já no finalzinho do encontro, né, de como é que vocês trabalhavam leitura, produção de texto em Araraquara, fizeram algumas relações com as experiências que eu fiz, né, que eu expus para vocês. Tem alguém que queira socializar algum trabalho que tenha feito de leitura e produção de texto nessa perspectiva interdisciplinar? Alguém que queira relatar para a gente discutir ou para socializar com os colegas? Não? Então tá, então eu vou dar continuidade e, novamente, se alguém quiser, pode interromper para fazer, né, essa socialização ou para perguntas, né, discordar, concordar. Então, durante todo o processo, vocês fiquem bem à vontade, tá? Bom, então, no encontro 3, a ideia é a gente dar continuidade, mas com foco na questão da linguagem oral, que foi o que eu falei logo, né, no início aqui desse nosso encontro. E a pergunta que as pessoas sempre fazem é preciso ensinar a linguagem oral na EJA? Né? Porque o estudante, a criança, ela já chega na escola, geralmente, sabendo falar, né, no ensino fundamental, EJA, obviamente, muito mais. E aí as pessoas perguntam, então, para que ensinar a linguagem oral? Né? Por que a gente não se centra em leitura, em produção de texto, já que linguagem oral é algo que as pessoas têm na vida cotidiana? Esses alunos de EJA, eles querem aprender linguagem oral? O que será que eles querem em relação a esse eixo de ensino? Aí eu queria ouvir, né, pelo menos uma pessoa, né, que tenha escutado dos alunos algo em relação a isso. Se eles querem ou se eles não querem, né, se tem algum tipo de conteúdo, alguma coisa da linguagem oral que vocês considerem que é relevante para o aluno da EJA. Ou alguém que tenha desenvolvido algum trabalho de ensino com linguagem oral na EJA e queira dar o pontapé aqui inicial para a gente. Oi. Pode falar. Eu estou prestando atenção, não é a minha área, mas o que tem acontecido aqui na escola, a gente tem toda semana uma senhora que vem contar histórias, né? A contação de histórias. E esses nossos alunos, eles estão adorando essa contação de história. E eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eles ficam esperando, eles perguntam, eles vêm colocar, que hoje vai ter a contação de história, porque eles adoram comentar as histórias e perguntam sempre. E ela está vindo quase toda semana e contando histórias diferentes, e eles gostam muito. Não sei se isso é a linguagem, mas eles estão realmente se identificando bastante com essas histórias. Isso, Miriam. É Miriam, não é? Teu nome? Isso, Miriam. Então, é um exemplo, sim, do trabalho com linguagem oral, e foi muito bom você começar exatamente por ele, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que, como são jovens e adultos,
né, as narrativas literárias, né, os teus contos, sejam eles escritos, sejam eles contados, não seriam, né, apropriados para a EJA, que é uma coisa mais para a criança. Mas, na realidade, o que a gente vê é que não é isso, não é verdade, né? A literatura ela tem um impacto na vida de qualquer pessoa e, né, eu, por exemplo, adoro ouvir contação de história. O que acontece, às vezes, é que a modo como as pessoas contam ficam infantilizando aquele público. Então, o problema não é a contação do texto, da história. Porque, inclusive, eu lembro de uma turma de EJA, né, que eu acompanhei, que eles gostavam de história infantil. As histórias infantis eles gostavam, né? E teve uma vez que eu conversando, eu disse, vocês gostam dessas histórias? Sim, mas por quê? Né? Aí uma senhora disse, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de filmes e tal. E aí veio um rapaz, né, um homem, e ele disse assim, olha, uma das coisas que eu gosto é porque essas histórias que vocês contam aqui, eu conto em casa com meu filho. Né? E aquilo ali me chamou a atenção. Então, ela, quando falou, era por um prazer pessoal, né? Ela gostava de narrativas, de ficção, e aí, tanto ela gostava das crônicas, das coisas que eram mais do público adulto, quanto ela gostava também das infantis. Mas esse homem aí, esse rapaz, era para contar para os netos. Então, ele gostava porque ele aumentava o repertório dele, e ele disse que os netos lá, filhos, netos, sei lá, que eles gostavam de ouvir aquelas histórias. Então, o teu exemplo ele é perfeito, porque realmente é uma prática social que a gente tem em muitas comunidades e que a gente tem perdido. Né? Tem comunidades que mantêm, né, essa tradição de juntar de noite para conversar e contar os casos. Então, eu lembro muitos casos de assombração, né, dos contos de terror e de outras narrativas que envolvem não apenas, né, os jovens, mas envolvem também os adultos. Então, sim, é um excelente exemplo. Alguém tem outro exemplo de algo que seja importante, que os alunos de EJA gostem, que eles tenham revelado algo sobre a questão da oralidade? Miriam, eu vou até dar um exemplo, Miriam, que é exatamente a questão da contação de história. Oi, pode falar. Posso falar? Pode. Então, alguns exemplos que eu acho assim que acontecem muito em sala de aula é que quando tem algum gênero textual, a gente conversa muito sobre ele, e aí eu já emendo e peço para que eles contem algo daquele gênero. Então, vamos supor, anedota, né? Então, alguém lembra de alguma anedota que achou que é engraçada para contar para a sala? Então, esse é um exemplo, né? Aí depois até escrever, até chegar na escrita. Música, tem uma sala que adora cantar, né? Então aparece uma letra no livro, a gente agora tem uma facilidade aqui de pôr na nossa TV, aí a classe adora cantar. Roda de conversa o tempo inteiro, eles gostam muito de falar, né, várias questões. Que mais? Recitar um poema, então não sei se acho que tudo isso entra em oralidade, né? Trabalhei causo, aí cada uma contou um causo da sua região, que era algo mais popular. Então, esse tipo de coisa. Aí outro dia tinha um conto que eu fiz com que cada um fizesse um personagem, e eles adoraram, porque ficou uma coisa parecida com teatro. Aí já emendaram que gostariam de fazer uma peça. Então, eles adoraram, né, essa coisa de se expressar, né? Então, cada gênero a gente aproveita para que eles falem um pouco, né? Então, se entra aí na oralidade que você vai falar em questão, né? Mas Isso, é uma forma que eles se expressem, porque a gente sabe que saber se expressar oralmente é como eles vão se inserir depois nas práticas sociais, né? Então, exatamente, Mirene. De cada situação aí. Então, veja, Mirene, ela citou vários exemplos, é Mirene, não é teu nome? Isso, Ela citou vários exemplos, né? Então, a última frase que ela disse foi que eles têm esse interesse de desenvolver a expressão oral por conta da participação em diferentes práticas sociais. Então, esse é um dos pontos que a gente vai levantar, né? O aluno de EJA, muitas vezes, ele se vê excluído na sociedade, ele se vê diminuído na sociedade
por conta do preconceito ao modo como fala, sobretudo esses alunos que têm baixa escolaridade e que vem toda uma carga de preconceito social, e eles às vezes acham, e a gente vai discutir sobre isso, eles acham que falam errado, ou acham que não tem influência na fala, e que isso seria uma coisa que, né, eles queriam aprender para ter uma maior inserção social. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa expectativa que eles têm. A Mirene também falou de um outro aspecto do trabalho da linguagem oral, que é o uso da oralidade para ampliação de conhecimento sobre a sociedade, sobre o mundo. Então, esses alunos de EJA, muitos deles têm essa vontade de ampliar, né, o leque de conhecimentos para, né, conversar fora da escola, no trabalho, para fazer outras coisas. Eles sentem que, através das conversas sobre os textos lidos ou sobre os temas trazidos pela professora, essa interação em sala de aula faz com que eles ampliem conhecimentos, né, e saberes que eles podem depois mobilizar. E outra questão que a Mirene trouxe, também muito importante, é a questão da diversidade dos gêneros orais. Tá? Então, a Mirene trouxe exatamente 3 pontos que vão ser centrais hoje nessa nossa conversa, tá? E aí eu trouxe trechos aqui, eu trouxe... Cadê? Aqui. Eu trouxe trechos de alguns estudantes de EJA falando sobre essa questão da linguagem oral. Então, não sei se vocês lembram que lá no último encontro, eu disse no último e no penúltimo, né? Que a Leila Brito, quando foi fazer essa pesquisa, ela perguntava para os alunos o que é que esses alunos gostariam de aprender na escola, o que é que eles aprendiam, o que é que eles gostariam de aprender, o que é que eles gostariam que mudasse, né, em relação aos objetos de ensino na escola. E aí eu trouxe esses 2 trechos aqui. Uma é de Rosa, de 39 anos, que ela diz assim: escrever textos e as palavras mais corretas para quando arrumar um emprego. E o jeito de falar no trabalho, porque isso conta. A pessoa tem que saber falar nos ambientes e não falar errado. Então, veja, a Rosa, ela começa falando sobre leitura e produção de textos, sobre escrita de textos, né, e a questão da correção ortográfica. E depois ela fala o jeito de falar no trabalho. Então, a Rosa, como várias outras pessoas entrevistadas pela Leila Brito, vão falar que no ambiente de trabalho, o jeito de falar importa, né? Importa para aquilo que eles escolhem, aquilo que eles querem fazer. Né? E aí eu lembro de uma pessoa, né, em processo de alfabetização, que ela disse assim, eu queria muito aprender a falar correto, isso era o jeito dela falar, tá? E a gente vai discutir esse falar correto, mas o jeito que ela falava era assim, eu queria muito aprender a falar correto, porque eu quero trabalhar no EMOP, né, que é, né, onde ela fazia a venda dela, ela trabalhava com venda desses produtos, né, de beleza e tal, e ela vendia aos empregados do EMOP. E ela via as atendentes no EMOP. E o sonho dela era trabalhar no EMOP como atendente. Ela dizia, eu queria muito trabalhar lá no EMOP, mas falando errado como eu falo, eles nunca vão me contratar. Isso é a fala dela. Então, as atendentes, ela prestava atenção e via o jeito de falar das atendentes, e ela diferenciava aquele jeito do jeito dela, e aí a avaliação dela é, eu nunca vou conseguir aquele emprego ali, porque o meu jeito de falar seria um jeito que não seria aceito nesse espaço. Né? Então, esse é um dos aspectos da linguagem oral que a gente viu, né, que foi reincidente em vários outros momentos da pesquisa. O outro eu peguei aqui, né, que a pessoa diz assim, eu quero aprender a me expressar, mas como eu já disse, a falar direitinho, a me expressar. Tem muitas coisas que eu falo errado e quero aprender. Minha patroa fala assim, assim não, eu estou me interessando mais para aprender a falar. Ela diz, Ana, pelo amor de Deus, não fala assim não. É assim, não é mulher, é mulher. Eu gosto. Sempre que eu falo errado, ela me corrige. É bom para mim, né? Ela diz, Ana, quando você chega aqui, fala tudo errado. E é a convivência, minha filha. Depois que você está aqui, aí você fala direitinho. Mas quando você vai para casa que volta, fala errado. Então, Ana Cláudia, ela tinha 33 anos,
e ela estava relatando os motivos pelos quais gosta de língua portuguesa, e ela estava exemplificando, né, essa necessidade dela. Então, veja assim, a fala da patroa é uma fala carregada de muitos preconceitos. Então, preconceito contra a Ana Cláudia, preconceito contra a família da Ana Cláudia, contra a comunidade. E o que é que ela diz? Quando você está aqui em casa, você fala correto, você está aprendendo. Você vai para lá, quando volta, você fala errado. Então, assim, essa marca do preconceito dos variantes linguísticas, ela é uma marca muito forte entre estudantes de EJA, justamente pela baixa escolaridade e pelas questões que envolvem, né, os diferentes modos de falar, né, e os modos como a sociedade vai encarando isso. Então, o que a gente viu, um dos aspectos é que, em relação a esta oralidade, os jovens e adultos, eles mostravam insatisfação com o preconceito linguístico presente na sociedade, que impõe valores excludentes. Então, eles não falavam, né, eles não utilizavam esse conceito, né, porque não era um conceito trabalhado, então eles não falavam esse conceito de preconceito linguístico, mas as falas eram muito carregadas de emoção, muito carregadas desse sentimento de exclusão em função desses variantes linguísticos aí. Então, os estudantes explicitavam que precisavam aprender a falar corretamente. Então, o que a gente discute, né, lá no trabalho da Leila é que tal tipo de concepção é arraigada socialmente e eles parecem, esses sujeitos, esses estudantes, não ter a consciência de que, na verdade, o que se vem denominando de fala correta é apenas um modo de falar que se aproxima da variedade linguística prestigiada socialmente e que tal prestígio advém de fatores econômicos. Então, a sociedade como um todo tem dificuldade de entender a questão da variação linguística e esses estudantes, eles não têm esses conceitos, esses conhecimentos mobilizados, eles terminam interiorizando esse preconceito e eles terminam achando que, de fato, eles não teriam, né, condição, né, de uma fala que para eles seria correta. Mas o que a gente viu também foi que, apesar desse tipo de expectativa, outra expectativa manifestada por alguns deles era de aprender esse outro modo de falar, que era para utilizar em situações, né, em que socialmente se espera que tal uso ocorra. Então, qual é o problema que a gente tem? Então, teoricamente, a gente tem clareza de que a variação linguística é um fenômeno social. A gente tem clareza que os diferentes modos de falar, eles são construídos historicamente e que aquilo que se considera certo é por conta de um prestígio econômico social e não por algo que seja cientificamente, né, de fato, justificado. Então, a gente tem clareza desse conceito e a gente tem clareza da necessidade de que esse aluno de EJA, ele possa ter consciência disso. Então, a gente pensar em Paulo Freire, uma das coisas que Paulo Freire mais fala é dessa questão da construção das identidades, né, da transformação da sociedade ou do sujeito social. Então, eles terem essa compreensão é uma coisa importante para quem trabalha com EJA, porque isso melhora a autoestima, isso melhora a forma como eles vão encarar e vão responder aos preconceitos sociais. Mas aí vem o outro lado que é, mesmo reconhecendo tudo isso, esse aluno ele é excluído em vários espaços sociais. E o que eles demandam é, eu quero aprender esse outro jeito de falar, porque, como aquela moça que eu exemplifiquei, eu quero um emprego tal que vai exigir que eu fale desse jeito. Ou eu quero chegar numa determinada situação, falar e as pessoas, né, não ironizarem ou tal, ou seja, eles querem também aprender essa variante de prestígio. Então, esse é um dos aspectos do trabalho com linguagem oral na EJA. Ao mesmo tempo que a gente pode conscientizar esse estudante acerca do fenômeno da variação linguística, de que ele entenda que, historicamente, isso foi sendo construído em função das desigualdades sociais, por outro lado, ele ter acesso a situações didáticas em que ele possa desenvolver esse outro modo de falar. Do ponto de vista das interações, por um lado, dizer para eles, olha, gente, existem diferentes formas de falar. Se vocês querem aprender essa outra forma, a gente vai, em alguns momentos, desenvolver atividades que eu vou fazer essa correção com vocês. Mas vocês entenderem que essa correção não é uma correção porque o seu modo de falar é errado, é uma correção no sentido desse outro modo de falar, que é o modo de prestígio.
Então, gente, isso é uma decisão política. Eu sempre digo, né? Decisões pedagógicas mais importantes, elas são decisões políticas. Né? Como professor, como é que você vai encarar, né, essa diversidade aí? E aí a Leila Brito, ela vai dizer que, na verdade, pode-se perceber uma grande fragilidade no modo de se reconhecer como falante da língua portuguesa. Então, muitos desses estudantes, eles terminam dizendo que eles não sabem falar como se eles não tivessem essa identidade de ser um falante da língua portuguesa. Os estudantes desejam aprender a fala de prestígio para escaparem da discriminação, da estigmatização, né? Portanto, parece ser necessário inserir em sala de aula reflexões sobre o fenômeno da variação linguística e sobre preconceito linguístico. Tal condução, no entanto, não impede um trabalho em que os estudantes aprendam a usar a variedade padrão, dado que na sociedade, em várias situações, esse domínio é requerido. Então, esse é o primeiro ponto de linguagem oral, né, que eu quero demarcar aqui. Então, por um lado, a conscientização sobre o fenômeno da variação linguística, né, a politização desse discurso. Por outro lado, a construção de situações didáticas em que esses estudantes eles treinem e eles comecem a prestar atenção nessa variante de prestígio e eles possam aprender esse outro modo de falar também. A gente sabe que a leitura em si, a própria escolarização já tem impactos, então, se a gente lê muito em sala de aula para esses estudantes, nós como modelos de leitores, e se eles, à medida que vão ganhando autonomia, eles ampliam a quantidade de leitura, esse modo de falar ele vai mudando, porque tem uma influência muito grande, né? Um dos efeitos do letramento é esse, da leitura sobre a fala. E outras situações que a gente crie que esses estudantes eles possam desenvolver, eles possam falar, e que aquele momento escolhido seja o momento em que a gente vai dizer, olha, vamos registrar aqui, né, o que é, né, que a gente poderia utilizar um modo de falar diferente, aproximando desses outros espaços sociais que a gente está falando aqui. Então, são as palavras. Então, por exemplo, aqui a gente tem muito, por exemplo, problema. Gente, então, problema é uma palavra que é utilizada em muitas situações, a gente entende e é legítimo. Agora, lá no dicionário, lá na escrita e lá nesses modos, nesses espaços de fala, né, que são mais prestigiados, a gente fala problema. E aí você pode, por exemplo, uma das estratégias é ter, né, um cantinho lá em que as anotações vão sendo feitas para os alunos poderem olhar e para eles começarem a monitorar essa fala. Então, eu escrevo a palavra, né, do jeito que ela às vezes é pronunciada em sala de aula, e eu escrevo do lado como é que essa palavra ela é utilizada em outras situações que é nessa variante de prestígio aí. As questões de concordância, a mesma coisa. Então, nós foi ontem lá para a praia. Então, gente, nós foi, né, uma forma legitimada, está lá, é utilizada. Se a gente for buscar lá na gramática e nesses outros espaços de fala, nós vamos dizer nós fomos. E aí, você fazer essa relação aí, essa comparação, mas sempre num discurso, né, de esse estudante entender em que momento essas comparações elas são feitas e que não estão sendo feitas para diminuir, né, ou para colocar neles esse estigma de que não são falantes da língua portuguesa. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Então, como procedimentos metodológicos, o que eu sugeri aqui era promoção de situações de discussão sobre variação e preconceito linguístico, de modo a ajudar os alunos a fortalecerem suas identidades e autoimagens e entenderem melhor os processos de exclusão social porque passam. Então, esse é um dos modos que a gente tem, né? A partir disso, como a atitude do professor ter o maior respeito ao modo de falar dos estudantes, evitando correções desnecessárias em situações de discussões informais em sala de aula. Então, o que é que eu vi em algumas salas que a gente teve observando? Está discutindo sobre um tema que está super interessante, super importante para os alunos, o professor interromper para corrigir o modo de falar. Então, quando a gente diz assim, criar situações para a gente dizer, olha, nessas situações eu vou fazer as correções, nas outras eu não vou. E eu não vou por quê? Porque nas outras o que está interessando é o conteúdo daquela conversa. Nas outras o que está interessando é a gente ampliar conhecimento sobre um conceito de ciências, ou de história, de geografia, ou de um tema transversal qualquer. Eu não vou ficar corrigindo nesses momentos. Então, a gente vai ter aqueles momentos em que eu vou fazer
né, essas paradas para correção. E aí, com muito respeito a esses estudantes. Inserção de atividades de análise dessas diferenças, mostrando para os alunos que, na verdade, existem muitas variações e que nenhuma delas é mais legítima que a outra, que é aquilo que eu disse. Então, a gente pode criar situações como, por exemplo, né, o cartaz que eu falei, que a gente pode ir lá anotando para os alunos irem consultando, ou fazer isso e eles terem no caderno, né, as últimas páginas, por exemplo, do caderno, você coloca no quadro, eles vão colocando na última página, você fazer atividades a partir disso. Realização de discussões sobre preconceito linguístico, ajudando os estudantes a tomarem consciência desse fenômeno social e combatê-lo. Inclusive, é uma coisa que faz bem para a própria comunidade, para a própria família, né, desses estudantes. Disposição para propor situações variadas de uso da oralidade, em que os estudantes vivenciem a produção e escuta de textos diversos, analisando em quais situações gêneros uma maior cobrança social do uso do dialeto de prestígio. Então, por exemplo, a gente pode fazer em sala de aula simulação de situações de entrevista de emprego, por exemplo. Então, essa mulher que eu falei que queria trabalhar no IMOP, poderia ser feita em sala de aula. Vamos fazer, então, de conta aqui que a gente está numa entrevista de emprego. A gente vai treinar para, se alguém aqui, em algum momento, quiser um emprego e for buscar esse emprego e tiver ali uma entrevista de emprego. Aí, essa situação, agora a gente vai prestar atenção, a gente vai anotar as coisas, a gente vai discutir o que é que poderia mudar no modo de falar durante essa entrevista de emprego. E é óbvio que numa situação dessa, só vai ser a pessoa que vai ser observada aquela que se colocar para ser essa pessoa. Então, alguém quer, né, estar nessa situação e a gente vai conversar e a gente vai anotar e a gente vai ver quais seriam as possibilidades de falar de um jeito diferente. Então, muito cuidado para você não expor esses estudantes, né, sobretudo aqueles que são mais tímidos e que, né, teriam dificuldades de estar ali, né, numa situação como essa, mas é uma situação possível. Outra situação, por exemplo, a contação de histórias. Então, se a gente diz, olha, muita gente aqui gosta de histórias, né? Foi o primeiro exemplo que a gente teve hoje nessa palestra. Então, a gente vai treinar contação de história e a gente vai marcar um dia em que a gente vai fazer um sarau aqui, né, na sala de aula, e vocês vão poder convidar familiares para virem, vocês vão contar boas histórias, a gente traz um lanche, então você pode propor algo assim. E nesses ensaios, podem ser os momentos em que um vai lá, conta, que legal, gostei desse seu jeito, né? Foi animado, foi alegre, tudo o que é que a gente poderia pensar aí de alguma coisa que pudesse mudar nessa forma. E aí você pode, nesse momento, entrar com aspectos relativos à linguagem oral. Então, tanto essa questão, né, da adaptação para a variante prestígio, se for o caso, quanto outros recursos da oralidade, tanto os não linguísticos, né, a fala, a gesticulação, o olhar, quanto os linguísticos. Né? Então, como é que a gente pode fazer para eliminar esse que muitas vezes é utilizado na contação oral de histórias? Então, a gente ir nessas situações que seriam situações de ensaio para um sarau, são os momentos justamente de reflexão e de aprendizagem sobre essas adequações aí da linguagem. Bom, então essas coisas aqui, elas envolvem muita questão das reflexões sobre variação linguística, mas existem outras dimensões do ensino da linguagem oral que a gente também coloca como sendo fundamentais para o aluno de EJA. Tá? E aí, nesse estudo, em alguns estudos, na realidade, que eu venho desenvolvendo, eu e outras pessoas, os alunos mestrado, doutorado, a gente tem criado 4, né, macro categorias de aspectos que são importantes a gente trabalhar quando a gente trabalha a linguagem oral. Então, o primeiro aspecto era o que a gente estava discutindo agora há pouco, que é a da variação linguística. Então, para o aluno ter uma compreensão de que fatores provocam essa variação, então pode ser uma variação linguística de região, pode ser de classe social, né, pode ser de profissão, então eles entenderem isso. O conhecimento sobre essa norma de prestígio, então que eles possam ter momentos, eles aprenderem a monitorar a fala, né, adequando a essa fala aí prestigiada, e adequação ao contexto de uso, porque não é em toda situação que eu vou precisar ter esse nível de atenção
e de monitoramento da minha fala. Então, esse primeiro bloco aí é o que a gente estava falando agora há pouco. Além desse, a gente tem um outro bloco, que é das relações entre fala e escrita, que eu vou falar daqui a pouquinho. O outro bloco, que é sobre reflexões sobre as práticas sociais de uso da oralidade, sobre os gêneros orais, e o outro que diz respeito às habilidades mesmo de produzir e compreender textos orais. Tá? Então, são esses 4 macroblocos aí que a gente vai tratar hoje. Bom, começamos pela de variação linguística. Eu queria saber se alguém, né, tem alguma questão, se esse conceito é um conceito já tranquilo para vocês, ou se tem dúvidas em relação ao conceito, se já trabalharam em relação à variação linguística em sala de aula. Posso falar? Mais um pouquinho? Certeza. Com certeza, Miriam. Quando você falou da patroa lá, corrigindo, no caso, você acha que não tem nem que fazer nenhuma abordagem? Não, não é isso, não. Quando essa aluna estava falando dessa patroa, o que estava muito forte assim, na fala dela era o preconceito dessa patroa para o modo de falar dela. Então, o que é que a patroa dizia? Você vem para cá, eu fico te ajudando, você fala corretamente. Você volta para casa e você vem falando errado. Então, o que é que a patroa estava fazendo? A patroa estava dizendo que o modo que ela falava era correto e que o modo como a família da Ana Cláudia falava era errado. E que, quando a Ana Cláudia ia para casa, ela desaprendia a falar. Então, o que a gente está discutindo é que a Ana Cláudia, ela sabia falar. E ela se comunicava muito bem, ela interagia muito bem na comunidade dela. O que eu quero dizer é o seguinte, você acha que tem que ter alguma abordagem ou não, naquele momento? Você está falando por parte da patroa ou você está falando por parte do professor em sala de aula? Não, da patroa com a... A patroa, no caso, a empregada dela. Veja, na minha concepção, a patroa faz isso, eu não estou dizendo que foi por maldade, porque eu nem sei qual é a área de trabalho dessa patroa, não sei nada, então que a gente tenha só a fala da Ana Cláudia. Então, necessariamente não é por maldade, é porque o preconceito linguístico ele está entranhado na sociedade. Então, não vou falar como patroa, mas como uma pessoa qualquer, que eu tenho uma amiga, por exemplo, né? Conheço pessoas. Então, por exemplo, eu vou para o bairro lá, aqui perto, né? Tem um bairro que eu conheço muita gente que tem pessoas que têm uma variante linguística de pessoas de nível socioeconômico mais baixo, de nível escolaridade mais baixo. A minha postura, como alguém que entende variação linguística, eu não fico corrigindo essa pessoa porque eu estou conversando com ela. Sim. Agora, se essa pessoa me impede, né, que foi o caso dessa moça que eu exemplifiquei para vocês lá, que queria trabalhar no EMOP, se essa pessoa me impede, então, o que foi que eu disse para ela? Disse, olha, você sabe falar muito bem. Esse seu jeito de falar é um jeito de falar que faz com que você possa estar em qualquer lugar, as pessoas entendem perfeitamente o que você está dizendo. Agora, o que você está pedindo é para aprender um jeito de falar que você possa ser aprovada no emprego em que se exige esse outro modo de falar, que é o que socialmente ele é mais prestigiado. Aí, se você quer isso, aí eu posso. Quando eu estiver conversando com você, não na hora da conversa, mas depois eu posso dizer, olha, quem está conversando, eu percebi isso, preste atenção. Essa era uma que falava muito problema. E eu disse para ela, olha, uma das palavras que você repete muito, né, e que tem esse distanciamento é a palavra problema. Você fala problema, mas na realidade, né, as pessoas que você está querendo, né, estar lá participando, trabalhando e tal, eles vão falar problema. E eu disse, é uma coisa que você pode tomar cuidado e ver se você começa a falar problema nas situações, porque aos poucos você vai naturalizando isso. Então, aí, eu não era professora dessa pessoa. Eu não ia ficar dando aula a ela, nem ia ficar fazendo com que ela sentisse que eu sou superior a ela, porque eu falo de um jeito, ela fala de outro. Uhum. Mas, a pedido dela, isso acontecia. Se não for a pedido, eu não faço isso.
Agora, na escola, o professor, ele pode oferecer essa possibilidade, né? E ele tem, né, todo um conhecimento, né, que vai ajudar essa pessoa de um outro modo, sem que essa pessoa se sinta diminuída, como o que acontece, né, na sociedade. Tem gente que você chega, aí a pessoa começa a falar, e as pessoas começam a rir, começam a ironizar. Então, você faz com que aquela pessoa se sinta não falante da língua, né? Não, é porque era mais uma questão pessoal realmente em casa. Eu tenho uma aluna que trabalha em casa, né, em alguns dias, e tem várias palavras que eu fico assim, eu comento ou não comento, né? Então, era uma questão mais pessoal mesmo, mas a questão da variedade linguística, a gente sempre fala muito isso, bate nisso, que não tem maior ou menor prestígio, depende do contexto social, né? Então, a gente sempre fala muito isso mesmo. E o que acontece muito, essa questão, é com os menores, né? Os adolescentes, quando entra alguém que até de outra região, né? Mas os adultos, eles se respeitam bastante, é mais tranquilo essa parte, né? Agora eu lembrei também que eu estou fazendo, que eu já comentei até com a leitura do quarto de despejo, e às vezes, além de fazer um levantamento de palavras que eles não conhecem, é o que chamou atenção, né? Além do conteúdo, de vez em quando eu pego umas palavras ali e falo, escuta, e se a gente tivesse que passar para a norma padrão, como é que ficaria, né? Essa, essa e essa. E depois eu falo, mas ainda assim elas fazem entender muito bem. E eles falam, não, é demais o modo como ela escreve, não sei o quê. Então, a gente sempre está trabalhando aí a variedade linguística, né? É bem legal. E o quarto despejo, você pega essa questão das marcas de classe social, mas você pega também a questão do tempo, né? Do tempo Sim. histórico, né? E aí você coloca, olha, ao longo do tempo, o modo de falar vai mudando, então tem palavras ali que são utilizadas que era daquele momento histórico, que hoje não tem, e tem, né, as marcas. Além de processo linguístico também, né? De ortografia, acentuação, né? Tem várias palavrinhas que eles mantiveram ali do jeito que ela escrevia, né? Então dá para trabalhar aí como é que é na norma padrão e como é que está escrito lá. Aquele onde está a felicidade, eu adoro aquele. E essa questão também que eu lembrei, essa entrevista de emprego é uma atividade que eu sempre faço. Os alunos fazem perguntas e depois um vai entrevistando o outro, sabe? E tem uns que levam tão a sério que parece que estão numa empresa mesmo, é bem legal. Eles incorporam. E que é importante demais para eles. É legal, é uma atividade que é bem legal. Era isso, tá? Maravilha, Mirene. A Daniela está querendo falar, né, Daniela? Olá, boa tarde. Oi, Daniela. Estão me escutando? Dá para ouvir bem? Sim, está tranquilo. Sim. Nós trabalhamos com alfabetização, essas questões das variações linguísticas refletem bem, né, na hora do aluno escrever ali as primeiras palavras, principalmente, né? E eu acho que a questão da correção vai muito na situação, é o objetivo do trabalho que você está realizando naquele momento, né? Então, eu sou sincera a dizer que não são em todos os momentos que eu faço correções dessas questões linguísticas dos alunos, porque depende muito do objetivo. E o que eu acho mais legal é quando a gente traz situações cotidianas, que nós estamos acostumados a falar de um jeito e a norma padrão exige tudo. E aí você apresenta o aluno, né? Como deveria ser, falando a norma padrão. E ele fala, é assim que fala? Nossa, ficam todos, né? Ensinados ali no momento de ensinar a forma correta, entre aspas. Mas é legal ressaltar que na linguagem informal, no nosso cotidiano, não tem que ter essa pressão, né, sobre eles. Precisa, sim, saber falar, principalmente em entrevista de emprego, numa palestra, numa apresentação. Mas no dia a dia, eu acho que é necessário se policiar também, que vá
se estruturando essa linguagem, mas cobrar o tempo inteiro, assim, eu acho que não seria o objetivo, não. Pelo menos não é o que eu faço na sala de aula. Exatamente, Daniela. Agora, assim, como eu digo, como pesquisadora, que a gente vai em sala de aula, de vez em quando a gente encontra umas situações que constrangem o aluno justamente, né? E aí, né, como a Irene falou, os alunos, isso não é o mais forte, embora aconteça um ou outro. Mas o que marca mais é quando vem do professor, né? Então, aquele professor que o aluno começa a falar, ele corrige. Começa a falar, ele corrige, a tendência dele é não falar mais, né? Agora, você está trabalhando, você está ensinando o sistema de escrita alfabética. E aí, ele escreve uma palavra de acordo com a forma como ele fala, aí você, nesse momento, você vai precisar dizer para ele, olha, esse modo aí é um modo que a gente fala, tá tranquilo, mas tem a forma que está lá no dicionário que é assim. Então, lá no dicionário é assim, vamos tentar escrever desse jeito que está no dicionário? Então, é outra postura, né? No caso, isso está errado, não sei o quê. Não, você vai... Né? Então, assim, onde a gente fala é desse compromisso com essa identidade do estudante, com a questão da autoimagem deles, que a gente sabe que na EJA, muitos estudantes têm problemas sérios com a autoestima, com a autoimagem, e isso impacta negativamente o modo como eles vão buscar a escola. Inclusive, em muitos casos, tem a ver até com a evasão escolar, que é um fenômeno, né, da EJA, que a gente sempre luta muito, né? E muitas vezes tem a ver com essa questão, sim, né, da autoestima deles. Mas, ótimo, a sua intervenção é exatamente essa ideia. Bom, gente, então, o que a gente fala no trabalho com linguagem oral é que o papel da escola, dentro dessa perspectiva que a gente trabalha, é levar o aluno a ultrapassar as formas de produção oral cotidianas para se confrontar com outras formas mais institucionais, mediadas, parcialmente reguladas por restrições exteriores, ou seja, para lidar com gêneros formais públicos. Esse trecho aqui que eu trago é uma síntese da discussão que Dosis e Neuli, né, fazem sobre o trabalho com os gêneros, e aí eles abordam também o trabalho com oralidade. E a grande discussão que eles vão fazer é que esses alunos, tanto as crianças que chegam na educação infantil, quanto os alunos de EJA, eles chegam sabendo falar. Então, a não ser que tenha algum comprometimento, né, motor, alguma coisa, ou algum tipo de deficiência mais grave, é que eles chegam sem falar. Mas a maior parte dos alunos, eles sabem falar. Então, o que a gente vai ensinar não é a falar. O que a gente vai trabalhar no eixo da linguagem oral é justamente essa questão da adequação do modo de falar diferentes ambientes e a lidar com gêneros que são mais formais, mais públicos e, portanto, demandam maior monitoramento da fala. E aí, né, a pergunta, né, que eu sempre faço quando eu vou trabalhar com isso é: o que é que a gente entende como gênero oral? O que é que são gêneros orais? Se a gente pensar em reportagem ou notícia, esses gêneros são orais ou são escritos? A receita culinária é um gênero oral ou é um gênero escrito? Quem quiser escrever, pode escrever, tá, gente? Professora, boa noite. Boa noite, No caso, você fala a reportagem, né, escrita e a receita. Ah, então não são orais. Orais é só aquilo que é transmitido de forma oral mesmo, não é? Por exemplo, sei lá, cantiga de roda. É uma forma oral de transmitir lá aquela forma de conhecimento. Agora, se eu pego a cantiga e escrevo e falo para os alunos lerem, aí se torna outra linguagem, né? Não sei. Eu trouxe aqui justamente para pegar a partir dessa sua fala, certo? Agora eu tenho que conseguir botar, tá? Eu trouxe algumas cenas para a gente pensar nisso que você falou agora. Então, aqui eu vou retirar esse. Tá? Eu vou abrir aqui e vou retirar esses slides que eu estou utilizando para a gente ver. Crescimento.
A cultura da cana é assim, você cultiva ela, corta, no ano seguinte ela mesmo brota, e você consegue fazer isso sucessivamente durante alguns anos, em média uns 5 anos. Nesse período de 5 anos, logicamente, você está cultivando uma cultura que está colhendo, está extraindo alguns nutrientes. E, de certa forma, você vai, com o tempo, pode empobrecendo esse solo. Né? Então, nessa renovação, você pode utilizar esse cultivo com esses adubos verdes para estar recuperando e mantendo essa fertilidade do solo. A adubação verde, geralmente feita com o uso de plantas leguminosas como a soja e o feijão, garante um solo forte e muito mais produtivo. Elas melhoram o químico porque ela tem uma capacidade de uma interação com bactérias nas suas raízes, e essas bactérias têm uma relação simbiótica, isto é, uma ajuda a outra. De que forma? Essa bactéria ela coloniza essas raízes das leguminosas e tem uma capacidade de fixar, E aí, gente, esse texto é um texto oral ou um texto escrito? Daniela? Oral, ele se expressou ali de alguma forma. Tinham duas pessoas. Os dois estavam produzindo texto oral? Naquele momento, não, né? Oralidade, não é? O que é que vocês acham? Eles estavam produzindo esse texto oral ou tinha alguém oralizando um texto escrito? Ali era uma reportagem, não era? A pessoa entrevistada, ele estava ali falando, né? Estava produzindo esse texto oralmente. Ele estava ali falando com bastante desenvoltura, ele estava explicando as coisas, né? E você via que ali era uma produção oral. E o outro, o narrador? Ele estava produzindo aquele texto oralmente? Pode falar, Daniela. Então... Professora, mas então, nesse sentido, assim, ó, por exemplo, só é oral quando é a fala meio que de improviso. Se eu verbalizo algo que foi escrito, eu não vou chamar de linguagem oral. Aí eu chamo de outra linguagem. Por exemplo, a cantiga de roda, eu dei aquele exemplo. Ela já existe, né? Então, na verdade, eu estou só reproduzindo aquilo que eu já conheço. Exatamente. Eu estou oralizando o texto escrito. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Então, veja o que você estava falando, Estevam. Quando a gente pensa em receita culinária, a maior parte das vezes a gente pensa na receita culinária escrita. Só que, na atualidade, uma das formas mais comuns da gente ter acesso a receitas culinárias é através da produção oral. Então, esse vídeo que eu mostrei para vocês, a pessoa não estava lendo a receita. A pessoa estava lá no vídeo gravado e ela estava ensinando as pessoas a fazerem a comida. Então, o gênero ali era receita culinária, só que ela estava produzindo oralmente. Que é diferente se eu estiver lendo a receita. Hoje, o primeiro exemplo que a gente teve foi sobre contação de história. Então, eu posso pegar um conto, uma crônica ou um conto, chegar em sala de aula e eu posso ler esse texto para os meus alunos. Ou eu posso pedir que alguém leia para a turma aquele conto ou aquela crônica ou fábula, seja lá qual é o texto que eu estiver levando. Então, isso aqui eu estou oralizando o texto escrito, que é uma situação super importante. Mas eu posso, em outra aula, pedir o quê? Eu posso chegar, eu posso contar uma história e depois pedir que eles contem. Aí eles vão estar produzindo texto oral. As duas situações são importantes, eles estão aprendendo coisas importantes. Mas são situações diferentes, com aprendizagens diferentes. Outro exemplo que a Mirena deu foi a piada. Então, eu posso abrir um texto, ter lá, né, escrito, e eu posso ler para eles. Ou eu posso fazer na sala de aula uma sessão de contação de piada, que é um gênero que ele é muito mais comum na oralidade do que na escrita. Então, são duas coisas diferentes. Se ele está lá e eu só estou lendo, eu estou oralizando um texto escrito, eu não estou produzindo um texto oral. Então, se eu quero trabalhar nos meus alunos o desenvolvimento da linguagem oral, é importante que eu tenha situações que eles, de fato, produzam textos orais. E na sociedade,
são muitas as situações em que as pessoas fazem tanto a oralização de texto escrito quanto produção de texto oral. Eu acho que Daniela conseguiu resolver. Foi, Daniela? Eu não sei, vou fazer um teste agora, deu certo? Deu certo, sim. Então, agradecemos ao Adolfo. Agora deu certo. Então, professora, eu fiz analogia com os apresentadores de televisão, porque na minha cabeça, antes, eu pensava que eles oralizavam ali, que eles, né, estavam fazendo ali a apresentação oral, mas na verdade não, então eles estavam oralizando, né, porque aparece aquela televisãozinha deles lendo. Jornal televisivo, né, Daniela? Isso. Então, pronto, é um excelente exemplo de oralização de um texto escrito. Então, eles utilizam a expressividade, né, os gestos, o olhar, e eles dão aquela impressão de que eles estão dando a notícia ali, enquanto que o que eles estão fazendo é oralizando, porque está lá na telinha o textinho que eles estão lendo. É diferente do jornalista que está fazendo uma cobertura ao vivo. Então, ele vai para o espaço onde está acontecendo alguma coisa, eles, às vezes, pegam um papelzinho, eles fazem as anotações bem rapidinhas de algumas coisas para não esquecerem na hora, aí vem o outro, né, com a câmera, e aí ele tem que produzir a notícia oral. Aquele que está lá, ao vivo, ele faz oralmente. Então, a gente tem notícia escrita, a gente tem notícia oral. Né? A gente tem receita culinária escrita, a gente tem receita culinária oral. Se a gente está numa situação lá que a gente vai jogar baralho, a gente chega num canto e as pessoas ali são acostumadas a jogar de um jeito diferente do que você joga. Aí alguém vai explicar para você como é que se joga. Então, ele vai dar uma instrução de brincadeira oral. Se eu compro um jogo que está na caixa, eu vou ter uma instrução de brincadeira escrita. Então, esses gêneros aí, eles fazem parte, né, do nosso repertório de texto, né, que a gente precisa utilizar para a gente poder se comunicar e para dar conta das várias finalidades, né, que a gente tem de comunicação, mas muitas vezes as pessoas supervalorizam apenas a escrita e não veem o quanto que a gente usa de oralidade, o quanto que as pessoas que têm influência na fala, elas são valorizadas na sociedade da gente. Então, as pessoas confundem, por exemplo, a fluência na fala com ser mais inteligente. Poxa, fulano é muito inteligente. Aí você vai ver, a pessoa está falando porque a pessoa tem influência na fala. E aí já dizem que é inteligente aquele que não tem influência da fala, né, como se fosse uma pessoa não inteligente. Então, aqui, a gente, quando vai falar sobre isso, a gente faz essa distinção, né, que foi a distinção, né, que Estevam, né, começou a falar aí, entre o que é uma produção oral de um texto e o que é uma oralização de um texto escrito. A oralização de texto escrito tanto pode ser eu lendo, quanto pode ser um texto que eu sei de memória, ou o exemplo que Estevam deu, que é, por exemplo, a música, canção. Né? A gente faz ali é repetir um texto que já existe. Então, eu não estou produzindo oralmente aquele texto. Ou uma obra de teatro em que as pessoas memorizam as falas dos personagens, eles ali vão dizer, né, dá aquela impressão de que eles estão produzindo oralmente, mas você sabe que aquele é um texto memorizado. Né? Ele não está produzindo, diferentemente do que acontece no stand-up. No stand-up, eles têm muita coisa que eles memorizam de fato, mas tem outras coisas que eles têm as piadas, mas se você assistir mais de uma vez, você vê que ele fala de um jeito diferente em um espaço ou em outro, e tem os improvisos que eles vão fazendo em função da plateia que está ali, ou de algo que aconteceu naquele dia. Então, eles têm uma diferença em relação ao que a gente vê numa representação teatral. Então, essa distinção que a gente faz, né, de oralização do texto escrito, que é justamente isso, que é ler um texto em voz alta ou cantar a partir de uma canção escrita, de memória ou porque eu estou lendo, dizer um texto que foi memorizado, como acontece em recitais de poesia, no teatro, no cinema, e muitas situações da vida, a gente, de fato, precisa saber oralizar um texto escrito. Então, a gente faz leitura de histórias e poemas em saraus ou em vídeos. Se a gente abre hoje a internet, tem um monte de gente que está utilizando a internet para ler textos.
né? Então, poesia, por exemplo, eu acho que nunca vi tanta gente recitando poesia quanto atualmente. Então, as pessoas ou memorizam, ou você vê mesmo que a pessoa está ali com papel e a pessoa está, né, socializando aquele poema. Leitura de notícias em jornais televisivos, que foi o exemplo que a Daniela trouxe agora, as atividades artísticas de teatro ou de cinema, e a gente tem as situações na sociedade da gente em que há uma mesclagem entre leitura e comentário oral. Por exemplo, em práticas religiosas, isso é comum. A gente vai lá no determinado ritual religioso, aquele líder está com o texto, por exemplo, na igreja católica ou na igreja evangélica, por exemplo, está ali com a Bíblia, ele lê e ele comenta. Às vezes eles comentam no meio da leitura, então lê um pedaço, faz comentário, lê outro, faz outro comentário, outras vezes ele lê todo e depois, né, ele faz os comentários daquilo que lê. Os discursos políticos, né? Então, tem aqueles políticos que eles improvisam na hora, então, que eles fazem a produção oral, realmente, do discurso político. É claro que se prepararam antes, né? Tem outros, né, que levam o texto escrito e, às vezes, vão mesclando, leem um pedaço e eles complementam. Então, é comum também essa mesclagem. E em discussão de textos, em situação de sala de aula, ou numa assembleia de condomínio, ou num espaço ali de assembleia de comunidade. Então, você tem, vamos ler aqui, né, o regimento, a gente vai discutindo esse regimento. Exposição oral, como leitura de slide, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Né? Então, eu leio um pedacinho, eu comento outro. Então, em várias situações, existe tanto a oralização de texto escrito, quanto a produção de texto oral, quanto a mesclagem entre a oralidade e escrita. E é importante na sala de aula a gente dando condições para os estudantes irem aprendendo a fazer isso. Então, eu sempre digo, olha, uma das atividades que eu acho que são muito potentes para o trabalho de oralidade na escola é a socialização das pesquisas dos alunos, através de seminários, né, ou outras formas lá que as escolas encontram. Mas, contanto que isso seja feito através de um planejamento e de um preparo. Porque se a gente não faz, o que é que os alunos vão fazer? Eles tentam memorizar, ou eles ficam lendo algum textinho que eles levam, às vezes levam um papelzinho, e eles ficam lendo aquilo ali. Então, está ali para um grupinho, e ele está lendo aquilo que ele pesquisou. Então, se eu trabalho com meu aluno, olha, gente, então, na próxima aula, né, a gente vai, vocês vão pensar o que é que vocês vão falar, vocês vão poder fazer cartaz para servir de apoio, para você, na hora de esquecer o que é que você vai dizer, e a gente vai ensaiar. Essa história de ensaiar é que é o momento de aprendizagem principal, não é na apresentação final. Né? É no momento em que ele pode ouvir, em que ele pode tentar, em que assim não deu certo, como é que eu começo, né? Como é que eu termino. Então, essas situações aí, elas são situações muito potentes do desenvolvimento da linguagem oral. Né? Então, a oralização de texto escrito é um dos aspectos que a gente trabalha, que tem essa interface entre a oralidade e escrita. Ela serve para o desenvolvimento da fluência de leitura, em colocar situações em que os alunos leem em voz alta, ajuda esse aluno a desenvolver, né, a fluência de leitura. A fluência de leitura ajuda na compreensão de textos. Né? Tanto ela é o resultado da compreensão de texto, quando ela ajuda os alunos a desenvolverem compreensão textual. A oração texto escrita ajuda o aluno a utilizar recursos prosódicos para causar efeitos de sentido em textos orais e oralizados, então, entonação, velocidade, ritmo, ênfase em determinadas palavras. Então, se a gente trabalha, né, a leitura em voz alta, a gente pode trabalhar esses aspectos eles são importantes, né, em outras situações em que ele vai utilizar a oralidade e também, né, a leitura. Utilizar elementos cinésicos para causar efeitos de sentido em textos orais e oralizados, como a questão da postura, dos gestos, trocas de olhares com plateia. Então, se você faz situações em que eles vão tendo que falar, mesmo para o público mais reduzido de sala de aula, mas em outras situações a gente propôs que ele apresente para alunos de outra turma, por exemplo. A gente pesquisou sobre tal coisa, a gente pesquisou sobre racismo, que é um tema que a gente acha que é importantíssimo. Vamos falar lá na outra turma, de EJA também, sobre isso. Já que a gente pesquisou tanto, a gente acha que isso é uma coisa que tem impacto na vida das pessoas. Ou a gente pesquisou sobre feminicídio, né, que é um fenômeno seríssimo,
né, e que tem que ser discutido. A gente pesquisou, a gente sabe, vamos apresentar isso na escola, né, se a escola tem um espaço comum, vamos chamar pessoas lá das famílias, dos nossos familiares, para a gente discutir sobre isso, né, vamos fazer um debate. Então, esses gêneros aí que fazem com que eles precisem falar, se a gente tem situações prévias em que eles vão pensar como é que vai ser essa situação, eles vão planejar, né, e eles vão ensaiar, eles aprendem a utilizar esses recursos aí, que são recursos importantes para várias situações na vida deles. A utilizar as estratégias de ocupação de espaço, então, ocupação de lugar, posição do corpo durante a fala. Por exemplo, uma coisa que parece bem básica, mas eu trabalho com curso de pedagogia. Recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, eu tive uma atividade em que meus alunos foram apresentar o resultado lá de um trabalho que eles fizeram. E uma das coisas que eu chamei a atenção, o primeiro grupo logo que apresentou, era a pessoa falando de costas para parte da turma. Aí a gente diz assim, mas isso é tão óbvio. Bom, se é tão óbvio, não deveria acontecer tanto, e eu sei que acontece. Eu vou para congressos e eu vejo pessoas experientes fazendo isso em congressos. Então, de não parar para pensar qual é o melhor lugar para você se posicionar durante essa fala, né? Como é que você vai mesclar a leitura com a fala. Então, por exemplo, em congresso, eu vejo gente pegar uma palestra imensa e ficar mais de 1 hora lendo aquela palestra e a sala começa a esvaziar, porque tem muita gente que termina não gostando, né, de ficar ali ouvindo, às vezes a leitura nem é uma leitura muito expressiva. E aí eu estou falando de pessoas com alta escolaridade, pessoas experientes que a gente ainda encontra isso. Então, esse trabalho com a questão da oralização do texto escrito, ele é importante tanto para o eixo da leitura, quanto ele é importante para o eixo da linguagem oral. Mas, além da questão da oralização do texto escrito, esses outros elementos que a gente já introduziu hoje, que é essa comparação dos textos orais escritos e essas interfaces entre oralidade e escrita. Então, um dos aspectos que eu acho que é fundamental a gente entender é que os conhecimentos acerca dos gêneros orais, eles contribuem para a produção e compreensão de textos escritos. Então, veja, quando eu fui falar logo no início sobre variação linguística, eu disse assim, quando as pessoas se alfabetizam e vão ampliando a escolaridade, o contato delas com a leitura vai fazendo com que elas mudem o jeito de falar. Então, a escrita ela vai interferir na fala. Mas o inverso também é verdade, não do ponto de vista negativo. Eu não estou falando do ponto de vista negativo, porque tem gente que diz, está escrevendo desse jeito porque escreve do jeito que fala. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é do ponto de vista positivo. O fato, por exemplo, de eu ter em sala de aula uma cozinheira ou um cozinheiro que sabe explicar, fazer uma receita, isso pode ser capitalizado para a escrita da receita. Então, essa pessoa ela já tem familiaridade com esse gênero na modalidade oral. É igual à modalidade escrita? Não, não é igual, não. Mas muitos elementos são parecidos, sim. E aí ele sentiu, quando ele diz, eu não sei escrever. Então, vamos pensar aqui, o que é que a gente vai escrever? A gente vai escrever aqui um relato pessoal de viagem. Estou inventando aqui, tá? Um relato pessoal de viagem. Eu não sei fazer isso, não. Tudo bem, então, peraí, bota teu papel aí. Você já viajou alguma vez? Viajei. Como é que foi essa viagem? Conta para mim. Então, o aluno contar oralmente. Depois que ele contar, olha que legal, entendi tudo. Então, você sabe contar. Agora, você vai escrever, certo? Escreva para eu entender isso tudo que você me disse. Quando a gente diz, a escrita é muito diferente da fala, você assusta o aluno. Aí o aluno, às vezes, eu sinto, por exemplo, isso na graduação. Tem alunos que interiorizaram o discurso de que a escrita é muito diferente da fala. E terminam fazendo uma escrita em que eles tentam rebuscamento, que não tem familiaridade com o vocabulário ou com aquele estilo linguístico, e muitas vezes o texto fica sem sentido. E aí eu digo sempre, meus alunos, gente, olha, a clareza para mim é mais importante do que o rebuscamento. Porque à medida que você se familiariza com o gênero, naturalmente,
você vai se apropriando do vocabulário, naturalmente você vai começando a utilizar esse estilo. Então, lendo textos desse gênero, posso refletir sobre características desse gênero, posso pensar com eles, mas que isso não significa ele forçar na escrita algo que ele não se apropriou, ou seja, ele deixar de se preocupar com a clareza para ficar tentando, né, algo muito diferente da fala, que é o que acontece em muitas redações do Enem, por exemplo. Né? Os textos, às vezes, ficam sem sentido, porque o aluno fica querendo aplicar um monte de dica de redação que ele ouviu, e aí ele tenta aplicar lá e ele não está se preocupando com o encadeamento das ideias, com a progressão do texto, com a clareza do texto, porque ele está querendo aplicar regras que ele ouviu de dicas numa aula de redação. Então, eu sempre digo, olha, a linguagem oral, ela tem que ser capitalizada para a escrita. Eu vou trabalhar a produção de contos escritos, então, vamos primeiro contar. Como é que você me contaria essa história que você vai escrever? Pronto, agora você me contou, então você vai dizer isso, agora você escreve. Depois que ele escreve, aí sim você pode ir burilando. Então, você pode, agora vamos ler o que você escreveu e vamos ver se a gente quer fazer algum ajuste. Aí você começa a trazer os elementos que são mais típicos da escrita. Então, por exemplo, eliminar a repetição de certos recursos de conexão no texto, né, os coesivos. Você pode começar a trabalhar com eles a retomada do referente, fazendo substituição de palavras. Mas isso aí você vai fazendo aos poucos. E não você colocando logo de antemão que ler e escrever são coisas completamente diferentes e o aluno se sente impotente de escrever. E eu estou falando de aluno de EJA, gente, mas muitas pessoas com escolaridade têm medo de escrever. Porque justamente interiorizaram isso, que eles não sabem porque tem que ser uma coisa totalmente diferente daquilo que ele faz lá no dia a dia. E aí, essa interferência dos gêneros, né, dos gêneros orais para a produção de texto escrito, eu coloquei aqui alguns autores que falam sobre isso, e Sneeuw vai dizer que na produção de textos escritos ocorre um processo de transformação de conhecimentos acerca de gêneros orais e escritos próprios de esferas de interlocução similares à situação proposta. Então, sempre que a gente vai precisar escrever algum texto, essa situação de escrita, a gente vai mobilizar experiências anteriores que a gente teve com situações parecidas. E aí ele vai dizer também que, também nas situações de leitura, os conhecimentos apropriados por meio de situações de oralidade favorecem os processos de compreensão de texto. E aí a gente traz, por exemplo, a carta de reclamação. Os alunos, eles sabem fazer argumentação oral. Então, a passagem diz para a carta de reclamação. Instrução orais de jogos para instrução escrita de jogos. Receitas culinárias orais para as receitas culinárias escritas. Então, essa interface aí, não sendo só aquilo, vamos comparar. Não. Vamos pensar como é que a gente faz, vamos escrever e depois a gente pode comparar. Então, não tem problema a gente fazer, né, essa comparação. E aí, essa comparação que significa justamente a gente ver, né, que há algumas diferenças entre as modalidades e, a partir daí, a gente começa naturalmente, sem pressão com os alunos, a fazer justamente as alterações no texto escrito. Então, ele começar a escrever a partir do texto oral não tem problema, e depois a gente vai numa aula, na outra aula, aos poucos, né, fazendo as revisões e fazendo essas diferenciações. Então, em vários momentos, a gente utiliza a oralidade escrita, as interações, e eu trouxe aqui os exemplos, né? Então, o uso da oralidade para explicar ou complementar textos escritos. Então, por exemplo, como eu já disse, apresentação em congresso, quando expositores optam por ler seus textos, frequentemente intercalam com comentários, as intervenções de líderes religiosos, discurso político, né, como eu falei para vocês, as entrevistas. Muitas vezes o entrevistador lê a pergunta e complementa essa pergunta. Então, usar a oralidade para explicar ou complementar um texto escrito é algo que existe, né, nas situações de interação na sociedade. Inserção de trechos originalmente orais em textos escritos. Então, por exemplo, as notícias e reportagens. Muitas vezes os jornalistas vão narrando um determinado evento e, para dar evidência de que aquilo de fato aconteceu, eles pegam trechos de falas de pessoas que eles entrevistaram e eles jogam dentro do texto. Então,
Nesse caso, a gente tem um trecho originalmente oral, que a gente joga dentro de um texto escrito. Os artigos científicos, quando a gente faz entrevistas. Então, por exemplo, aqui eu mostrei para vocês, né, trechos de fala de alunos de EJA que estavam dentro da produção da Leila Brito. Então, Leila Brito estava discutindo expectativas de alunos de EJA e ela fez entrevistas e ela jogava dentro desse texto escrito os trechos, né, que foram produzidos oralmente logo no início. O uso da escrita como apoio para a construção de textos orais. Né? Então, por exemplo, nas aulas, exposição oral em congressos, muitas vezes os professores utilizam slides, que foi o que eu estou fazendo aqui, ou cartazes para organizar melhor as intervenções orais. Nos debates, então, muitas vezes as pessoas usam anotações, então levam os papeizinhos cheios de anotação com informações, que é para, na hora, se vier alguma informação que ele queira dar, ele poder consultar. Nas entrevistas, o uso dos roteiros de entrevistas ou os temas que vão ser abordados. Então, a gente usa, sim, a escrita como apoio para a produção oral. E nós utilizamos, nesses momentos todos, vários recursos linguísticos gráficos para reproduzir fenômenos típicos de oralidade, modos de imitar a fala, em alguns textos escritos. Então, por exemplo, tem músicas ou poemas ou contos em que o modo como aparece ali escrito é imitando o jeito de falar. Então, por exemplo, a história em quadrinhos, quando vão falar lá do Chico Bento. Aí tentam imitar, né? Porque não é daquele jeito que aquela comunidade fala, mas é uma tentativa de aproximar. Algumas músicas, Saudosa Maloca, por exemplo. Né? Então, existe um registro escrito tentando imitar, né, o jeito de falar. E existem outros em que há um certo apagamento desse jeito de falar. Então, por exemplo, entrevistas orais que passam a ser escritas, nesse processo de retextualização, muitas vezes, as marcas de oralidade eles são retirados. E os exemplos de situações didáticas, elas são muito, gente, dessas relações entre fala e escrita. Eu trouxe aqui, eu já falei alguns exemplos, né? Mas, só retomando, a comparação dos textos quanto às semelhanças e diferenças, como conto oral, conto escrito, entrevista oral, entrevista escrita, receita, dentre outros. O desenvolvimento de sequências ou projetos didáticos que demandam a produção de textos orais e a retextualização, como fazer entrevista oralmente para ser publicada de modo escrito. Desenvolver sequências e projetos em que estudantes tenham que fazer exposição oral de um tema com apoio no texto escrito. E outros em que eles tenham que inserir trechos, né, que foram produzidos oralmente em textos escritos, como a produção de notícias, a produção de reportagens. Então, assim, o que eu estou querendo colocar nesses exemplos todos é que essa relação do ensino da linguagem oral com a escrita ela é muito importante e que quando a gente vai dizer que a gente vai trabalhar com o eixo da linguagem oral, não significa que a escrita desapareceu da escola. Então, a gente está buscando pensar os fenômenos do modo como eles acontecem na sociedade. E na sociedade são muitas as interfaces entre a oralidade e a escrita. E aí, desvalorizar a produção oral, né, não contribui para o aluno desenvolver essas formas, né, de interagir na sociedade. Bom, gente, aqui eu quis fazer, né, essa reflexão com vocês, né? E, assim, tem muitos outros aspectos em relação à oralidade. O nosso horário é até, Helena, até 6h30. Isso, já. Então, assim, eu quis colocar um pouco nessa complexidade. Existe muito mais no trabalho com linguagem oral. Então, como eu mostrei aqui para vocês, né, a reflexão sobre as práticas orais, os alunos pensarem em cada espaço social, né, como é que as pessoas falam, por que é que elas falam desse jeito, né, como que aquelas práticas sociais ali acontecem em diferentes tempos históricos. Desenvolver a escuta atenta, ou seja, situações em que eles têm que ouvir, né, e eles têm que falar sobre o que ouviram, assistir um vídeo e depois conversar sobre esse vídeo, né, assistir uma entrevista, que a gente leva um vídeo com a entrevista para ele assistir aquilo ali e depois, né, comentar e conversar e debater sobre aquela entrevista. Então, esse desenvolvimento dessa escuta atenta é importantíssimo para esses alunos.
E, como eu falei, as situações em que eles têm que planejar a produção oral são situações muito potentes e que a gente pode fazer, né, para discutir temas variados. E aí, os gênios orais, como entrevista, como debate, como notícia oral, contação de história oral, piada, esses gênios eles podem desenvolver muitas coisas importantes para esse aluno que ele vai utilizar em todos os componentes curriculares e em várias situações de interação que ele se depara. Tá, gente? Então, eu quis trazer um pouquinho disso, né? E, assim, em outro momento, a gente pode desenvolver mais, né, essa reflexão, mas realmente eu sei que o meu tempo acabou. Ok, muito obrigada, professora Thelma. Gostaria de agradecer, em nome da Secretária Municipal da Educação, as suas contribuições aí com os professores da EJA. Agradecer aos professores presentes, né, que participaram desses encontros, foi bom demais, contribuiu bastante com o trabalho, para mim também, né? Eu acompanho um projeto que trabalha a alfabetização aqui na rede municipal, então eu quero agradecer as suas contribuições, né? E agradecer o Adolfo, que deu apoio aí para a gente também, o Centro de Desenvolvimento Profissional aqui da Secretaria Municipal da Educação. Eu tenho certeza que a gente não vai deixar a professora Thelma longe da gente. Vocês perceberam que ela contribui bastante com a nossa modalidade, né? Conhecedora da nossa modalidade. E a gente tem visto que isso é muito raro, né? Então, a gente quer agradecer mesmo e a gente gostaria demais de ter a professora conosco mais vezes. Mas muito obrigada, professores. Obrigada, Estevão, você está diferente, com o cabelo diferente, está bonito, né? Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Obrigado. Obrigada a todos. Hoje eu estive no Neja, numa reunião, e perguntei por você, viu, Estevão? Cadê o Estevão? Para me agradecer ele, que ele está com um novo visual. Mas muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Um bom trabalho aí para quem vai dar aula agora à noite. E obrigada pelas grandes contribuições. Sinta-se abraçada por cada um de nós, tá bom? Um beijo. Obrigada, Helena. Obrigada, gente, né? Acho que foram momentos, assim, eu gosto muito, vocês já perceberam, né? Se deixar, eu vou falando aqui. Eu gosto muito de, né, discutir esses temas, né? Eu queria era ouvir mais de vocês, mas eu sei que o tempo é curto e eu sei que a situação, né, essa situação remota, ela é mais difícil, assim, né, da gente fazer essas interações, mas, assim, muito obrigada aí pelo carinho que vocês tiveram, né, e com certeza a gente ainda se encontra por aí. Bom, a gente vai se encontrar sim, viu? Um beijão. Obrigada para todos. Tchau, gente. Obrigada.